Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Caderno do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da prova de matemática. Bom, ontem eu falei da prova de português, anteontem eu falei da prova de inglês e agora, finalmente, um assunto que eu tenho propriedade para falar, né? Porque fica falando de inglês, de português, é aquilo, né? Eu fico só enrolando a abobrinha, mas agora falando de verdade aqui da nossa prova de matemática. Vamos que bora, pessoal. Alguns falando que a prova estava mais fácil, outros falando que a prova estava mais difícil, outros falando que a prova manteve o mesmo nível. E agora deixa eu falar para vocês a minha sincera opinião. A gente já abre a prova de matemática e nos deparamos com a questão de NMC e MDC. William, você acha essa questão fácil, essa questão difícil? Já te respondo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link está na descrição, caso você queira fazer parte aqui da Alcatel do Ensino. Se matricule porque nós temos apenas 40 vagas. Já preenchemos 50% das nossas vagas, ok? Então, se você não quiser perder a sua vaga, o link está na descrição e nossas aulas vão começar no dia 1º de agosto, tá bom? Dia 1º de agosto nós vamos começar as nossas aulas para a prova do ano que vem. Gente, começando então com uma questãozinha de MMC e MDC. Tem gente que deixa para a última hora, né? Estuda lá 3 meses antes para a prova, 5 meses antes para a prova, e aí fala, MMC e MDC eu já sei. Aí chega na porcaria da prova e erra essa questãozinha aqui de MMC e MDC. Sendo que realmente era uma questão dificilzinha, beleza? Olha só, eu usei bastante conta nela e eu confesso para vocês que na hora da prova eu acabei pulando ela, tá? Porque eu não vi nenhum raciocínio de imediato, então eu falei, cara, eu vou pular ela que depois eu tiro um tempo só para raciocinar nela, beleza? E é isso que eu recomendo a todos vocês, eu recomendo que vocês façam isso. Quando chegar na hora da prova e não tá, pô, é uma questão que tá ali na sua cara, mas você não tá vendo o raciocínio, pula, tá? Eu devo ter gastado uns 2 minutos nela, tal, fiquei pensando, pode ser isso, pode ser aquilo. Como eu não tinha certeza do que fazer, eu pulei, tá bom? Na questão 2, a gente já tem uma questão de expressão numérica, né? E essa expressão numérica muito tranquilinha, tá? Eu não vou chegar e ficar passando questão por questão aqui, e eu só vou dar um panorama geral para vocês. Primeira coisa, eu achei que a EPICAR cobrou pouca geometria em relação aos outros anos, tá bom? Se a gente for ver e levar no pé da letra mesmo todas as questões que foram cobradas de geometria, na verdade, essa questão 1 já cobrava um pouquinho de geometria, justamente por causa da alternativa D. Na D, a gente consegue perceber que ela pergunta a regra ou condição de existência de um triângulo. Em um lado pode ser maior ou igual à soma ou menor ou igual à diferença, né? Todo lado do triângulo tem que ser maior do que o módulo da diferença e menor do que a soma. E é isso que muitos não estavam lembrando e talvez por esse motivo aí não conseguiu resolver a primeira questão. Mais uma questãozinha de geometria, que é a questãozinha do losango. Então, a questãozinha do losango também estava muito facinha. Tinha essa questão do triângulo também e a outra questãozinha aqui do quadrado e do círculo inscrito no quadrado. Vocês viram que eu não utilizei aqui o desenho, né? Eu coloquei aqui do ladinho, ficou até legal, não ficou, gente? Olha. Então, olha só, por que eu achei que a prova da EPICAR, ela cobrou pouca geometria plana, tá bom? Ela chegou a cobrar pouca geometria plana, porque foram apenas 3 questõezinhas. Se a gente parar para pensar, foram 3 questões de geometria plana, no seu âmago mesmo, né? Não vamos considerar aquela questão de MMC e MDC como geometria plana, mas nós tivemos 3 questõezinhas apenas de geometria plana, e eu estava esperando pelo menos 4 questões. Então, eu achei que a EPICAR, ela diminuiu na geometria e aumentou na matemática financeira, tá? Então, se a gente falar que regra de 3, se a gente falar que porcentagem, se a gente falar que tudo, proporção, está dentro de matemática financeira, realmente a EPICAR cobrou muita matemática financeira. Podemos perceber aqui, olha só, eu vou passar aqui para vocês, a EPICAR, ela cobrou essa questãozinha aqui de regra de 3 composta, muito fácil, uma questão falando sobre a elaboração de provas, uma questão muito fácil em relação às questões que a EPICAR vinha cobrando. Também a EPICAR cobrou essa questãozinha aqui, que também é bem tranquila, sobre porcentagem, tá? Um produto, ele aumenta, depois ele diminui. Pô, padrão da EPICAR cobrar esse tipo de questão. Também falou sobre as pessoas que torcem para time, né? Também entra ali na matemática financeira ou até mesmo em estatística, enfim. Questão 6 também, falando sobre
aqui sobre o preço do bombom e unidade, preço do bombom vendido e a quantidade de bombons vendidos, um vale X, o outro vale Y, então você tem que fazer alguns sisteminhas, questão também de matemática financeira. Essa questão 8 aqui, que é uma questão de lucro máximo, tá? Já entra mais na função do segundo grau, mas não deixa de falar a respeito de finanças, né? Lucro, custo, prejuízo, essas coisas. Então a gente pode contabilizar aí até 6, dependendo, 7 questões de matemática financeira nessa prova da EPICAR. Então achei que ela caprichou muito. Então quem não focou nessa matéria, aí pode ter se dado mal na prova desse ano, ok? Além disso, as expressões, a EPICAR continuou aí cobrando aquelas questões de expressões que ela costuma cobrar. Nós tivemos aqui essa questãozinha aqui de expressão numérica, que foi bem tranquila. Ela cobrou também, juntando as expressões algébricas com expressões aritméticas, tá, pessoal? Ela também cobrou a divisão de polinômios aqui, certo? Na verdade, aqui não precisava fazer divisão de polinômios, era só aí colocar os produtos notáveis. Além disso, uma equaçãozinha aqui, tá? Uma equaçãozinha irracional, beleza? Uma equação irracional que a gente precisa testar os valores, colocar a condição de existência. E, por enquanto, deixa eu só conferir aqui, isso mesmo. Foram essas questões e, claro, aquela questão do paralelepípedo que tratava da divisão de polinômios. Então, falando da parte algébrica e da parte aritmética, continua a mesma coisa, tá? Trazendo questões de produtos notáveis, trazendo questões de expressões algébricas, só que a expressão aritmética, a expressão numérica, né, que a EPICAR trouxe foi bem fraquinha, foi bem bobinha mesmo, tá? Bem bobinha. Se você errou essa questão, realmente tem que trabalhar bastante, tem que comer muito feijão com arroz. Senti falta nessa prova da EPICAR aqui de questão de probabilidade, tá? Questão de probabilidade, a EPICAR não trouxe nenhuma de análise combinatória, ou probabilidade, ou noção de contagem, não trouxe. Então eu senti falta, tá? A nossa sorte, não é sorte, né? Mas, enfim, a nossa fortuna, vou chamar assim, é que nós, aqui da Alcateia, nós prezamos por estudar mais aqueles conteúdos que são mais cobrados. Então eu não vou dar 10 aulas de geometria plana, 10 aulas de matemática financeira, e 10 aulas de probabilidade. Os nossos alunos sabem disso. As aulas de probabilidade aqui foram pouquíssimas, foram umas 2, 3 aulas de probabilidade no nosso intensivão. Na verdade, no intensivão foram 2 aulas de probabilidade, ou 1 aula e meia para ser mais preciso. E é isso que a gente faz, a gente sabe sopesar o tempo, a gente sabe aqui separar o tempo certinho para os nossos alunos estudarem, porque não adianta sair estudando tudo de qualquer jeito. Tem que estudar mais aqueles conteúdos que mais caem, por exemplo, matemática financeira, polinômios, geometria plana, função, que foi o que cobrou mais nessa prova. Agora, probabilidade, quem estudou muito probabilidade já fez errado, porque a probabilidade não cai com muita frequência, e esse ano nem caiu. Uma questão que me surpreendeu um pouco, tá? Me surpreendeu um pouco foi essa questão aqui de a média aritmética ponderada, tá? Média aritmética ponderada tinha anos que a EPICAR não cobrava, tinha anos que não caía na prova da EPICAR e caiu uma, tá? Na parte de estatística, mas você precisava somar os pesos também, beleza? Teve gente que fez na cagada aqui e viu que um dá 8.2, o outro dá 7.94, o outro 7.98, o outro 8.6, então a média tá 8. Aí colocou aqui a resposta e acertou, né? Que é a resposta letra B, entre 7,95 e 8,01. Mas para ter certeza mesmo, você teria que fazer a média aritmética ponderada. E é claro, né, pessoal, que eu não poderia deixar de falar com vocês sobre essa questãozinha aqui de lucro máximo, né? Eu já falei dela aqui, mas falando novamente, foi a única pedra que eu cantei, certo? Eu falei com vocês que ia cair uma questãozinha de lucro máximo ou de área máxima, e caiu uma questãozinha dessa. Na nossa revisão, nós fizemos uma questãozinha dessa de lucro máximo barra área máxima, e onde a gente precisava do x do vértice, do y do vértice e também de achar a função, tá? Então eu fiquei muito contente quando caiu uma questão dessa, porque na revisão de sexta-feira, é claro que caíram várias questões que eu fiz aqui na revisão de sexta-feira, mas questões que a gente já manjava, né? Mas na sexta-feira eu falei com vocês o quê? Que já tinham 2 anos aproximadamente que não caía esse tipo de questão e caiu nesse ano. Fiquei bem feliz, bem satisfeito, porque a previsão deu certo, tá? Para vocês verem e para vocês também continuarem confiando no meu trabalho, porque a gente sabe o que faz.
Gente, então essa foi a minha opinião sobre a prova de matemática. O nível, sim, ele se manteve o mesmo do ano passado, mas se nós pararmos para analisar essa prova em comparação com a prova de 2019, com a prova de 2018, com a prova de 2017, essa prova ela tá mais fácil sim, tá? A EPICA ela vem abaixando um pouquinho o nível das questões com o decorrer do tempo. Então, se vocês olharem essa prova em comparação com a prova de 2016, a prova de 2017, vocês terão mais dificuldade fazendo essas provas aí do que as provas desse ano e a prova do ano passado, por exemplo, tá bom? Isso, pessoal, é bem pouco, tá? É uma mudança bem singela e que eu venho percebendo principalmente na prova de matemática. Se vocês pegarem também a prova de inglês e de português, vocês vão ver que caía muito mais gramática, né? Oração, subordinado, subjetivo, objetivo, direto. Teve uma questãozinha assim na prova, mas caía com muito mais frequência nas provas anteriores, né? As provas de 2012, 2011, e agora não cai tanto, é muito mais ligado à interpretação. Bom, mas de qualquer forma, eu acho sim que a prova ela manteve o mesmo nível, no geral, não só na parte de matemática, português e inglês também. Português pode ter dificultado um pouquinho, matemática, alguns podem falar que ela ficou um pouquinho mais fácil? Pode, não tem problema. Mas no geral, sim, eu acho que manteve o mesmo nível e a nota de corte, ela é assunto para outro vídeo. Depois eu vou falar sobre a nota de corte, o que eu acho que vai acontecer, mas primeiro eu preciso que saia o gabarito oficial para ver aí a média da galera, para ver se a galera tá acertando muito e tal, não sei o que lá, tá acertando pouco, para eu entender qual que vai ser a nota de corte, principalmente se vai ter a questão anulada ou não, duplo gabarito ou não. Isso também influencia muito na nota de corte. Teve um ano, 2019, que a nota de corte ela disparou, foi lá para 7,8, justamente porque foram 4 questões anuladas. Então, quanto mais questão anulada tiver, maior é a nota de corte, beleza? Bom, mas já eu lanço para vocês um vídeo falando a respeito única e exclusivamente da nota de corte da EPICA. O link tá na descrição, caso você queira fazer parte aqui da Alcateia do Ensino. As aulas começam dia 1º de agosto, não perca a sua vaga, pois nós já completamos 50% das vagas. Então, não perca a sua, o link tá na descrição. Forte abraço e a gente se vê em breve. Falou!